Boa tarde a todos, amigos do Farol de Ismael. Hoje é dia 2 de maio de 2020. Vamos dar início à nossa preparação para os passes que receberemos todos nós em nossas casas, junto aos nossos familiares. Os que não estiverem próximos receberão as nossas vibrações e teremos momentos de envolvimento da espiritualidade e desde já manifestamos a nossa gratidão. Obrigado a todos, obrigado aos amigos espirituais. A preparação que cada um faz é de acordo com as possibilidades, as condições, a crença, mas resume-se tudo numa única vertente. Nós vamos ser envolvidos beneficamente pelos amigos da esfera espiritual. Uma vela acesa, um copo com água, uma quietude, um momento de silêncio, quiçá uma música suave, destas músicas, a música à luz da oração, que nos auxilia na elevação, na meditação mais altaneira, mais suave, que existem composições bastante delicadas de grandes compositores que auriram muito provavelmente das esferas superiores mensagens benfazejas de bastante elevação. Maio é o mês das mães, as benditas mamães, e nós não vamos deixar isso passar em branco. De qualquer forma, estaremos relembrando isso. E é também aniversário do Farol. No dia 13 de maio, o Farol completa mais um ano de suas atividades, com um histórico de 15 anos mais ou menos, pouco mais, talvez pouco tempo, mas com uma certa intensidade de ocorrências, com bastante testemunhos e bastante adeptos, não nossos, do plano extrafísico, verdadeiramente. Vamos à nossa preparação, às nossas reflexões indispensáveis. Espiritismo é um chamamento sempre à reflexão. Se nós vivemos aí 100 anos, outras vidas, vamos estudar sempre o Espiritismo. Sempre haverá o que estudarmos e aprendermos, porque já lembramos sempre, fala de nós, da nossa alma, do nosso íntimo, do nosso eu. Isso precisa de muito estudo. Fala das relações, das atribulações, das ocorrências, dos entrelaçamentos entre vidas, da vida posterior, da vida anterior, da grandeza divina. É muito vasto. E já existe há cerca de mais de 140 anos codificado pelo nosso amigo Allan Kardec. E ainda hoje se fala que às vezes são demônios que se manifestam. A gente vai lembrar que respeitamos os nossos opositores, mas sempre pedimos que possam estudar bastante para depois criticar. Ou tentar conhecer. E se são os demônios que se manifestam, também temos que lembrar que esses demônios são muito bonzinhos, porque eles nos orientam, nos ajudam e até nos dificultam, porque nos deixam às vezes numa dificuldade, porque eles nos recomendam certas coisas que a nossa debilidade psíquica, a nossa inferioridade não consegue alcançar. E nós ficamos preocupados. São mensagens e orientações as mais salutares para a nossa cotidianidade, para o nosso dia a dia. Não tem nada de teoria, é prático, é praticável, mas depende muito de nós. O Espiritismo é baseado, sempre lembrando de novo, nesse introito, em leis da natureza. Então, se a gente quiser deixar de ser espírita, quem for ateu vai ter as mesmíssimas condições para estudar e entender estas leis. Faz parte.
A lei da gravidade, eu não preciso ter uma determinada crença para entender que ela existe. A lei da reprodução, as leis da biologia, as leis da física, as leis da química, o sol nasce, o sol se põe, o dia, a noite, a primavera, o verão, as estações, não precisa de religião propriamente, ou de uma seita para entender isso, a ciência nos diz. O Espiritismo se baseia em verdades verificáveis e estudáveis, se é que a palavra está certa, mas nem sempre nós nos dedicamos a isso. Uma criança ter medo de escuro é compreensível, mas um adulto ter medo da luz, não que o Espiritismo seja luz, mas requer estudo. O adulto tem que estudar, tem que ser despreconceituoso, tem que devassar os conhecimentos quanto possível. Aliás, a palavra espírito já mete medo em certas pessoas, põe medo. Se a gente falar alma, então dá mais medo ainda. É do além, dá mais medo ainda. Poxa vida, vamos trocar a palavra, chama de consciência, chamemos do que quiser, ser extrafísico. Mas espírito cai bem. Não precisamos ter medo. É sobre nós. É sobre a nossa condição. As nossas variedades de pensamentos são intensas. Muitos pensam que nós vamos ter um juízo final, que após essa etapa de passagem aqui na Terra, lá na frente vai haver um juízo final que vai, se tivermos arrependimento, tudo bem, se não tivermos, estamos condenados eternamente. Acha-se que teremos uma ressurreição, o nosso corpo vai se ressurgir. E isso, nós respeitamos estas crenças, mas precisamos aprofundar as nossas perquisições para podermos sentir mais de perto a viabilidade, as possibilidades, questionarmos. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. As moléculas, os átomos dos nossos corpos vão se desintegrar, vão se desfazer. O nosso corpo vai se desfazer e vão constituir outros corpos, outros seres. Para onde vai a alma, então, que se pensa? Vai para onde está Jesus. Mas aí a gente pensa também, será que temos essa condição? Ah, porque Jesus disse lá na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas nós temos que aprofundar, temos que entender. Por que será? Será que Jesus visualizou ali alguém preparado? E aquele que não está preparado? Como vai atingir as esferas superiores, esse paraíso chamado? Fala-se em céu, inferno, purgatório. São situações complicadas às vezes, como uma destinação, vamos dizer assim, fatídica, irretorquível. Não somos tão maus assim para merecermos o inferno. E vamos falar a verdade, nem tão bons para merecermos o céu. Às vezes a gente pensa, né, Jesus vai voltar. Mas como? Quando isso vai ocorrer? E por que razão? Essa volta não seria nos nossos corações? Não seria na nossa compreensão, na nossa análise, na nossa percepção de que Jesus é amor e que nós devemos alcançar o amor? Outros nós nos supomos adormecidos e sabemos que na natureza nada está dormindo, nada está parado, tudo está em movimento, desde o átomo às galáxias. E se houver um juízo lá na frente também, desde já a gente já se aborrece, porque teremos aqueles de nós, ou teremos os seres humanos, que nesse juízo serão salvos, e outros não. A tristeza e o aborrecimento existem desde já. O pai ama demasiadamente o filho e é o homem correto. Ao chegar o juízo, ele será beneficiado com o céu por causa de sua correção, seu amor a Jesus. O filho é um traficante, é um marginal.
e que não se arrepende. Ele vai para condenação. O pai ama esse filho e fica desde já sabendo que o seu filho vai ser condenado e não pode fazer nada. Aqueles que pensam existir duas mortes, a morte física e a morte espiritual, a morte física, a morte do corpo, a morte espiritual, a separação de Deus. Mas há aqueles que são ateus, que não sabem crer, que não conseguem, que não entendem, que nunca foram orientados, que não têm conhecimento de Jesus, não têm conhecimento de Evangelho, viveram antes de Jesus, ou viveram posteriormente a Jesus, ao Evangelho, a Bíblia, o que quer que seja, mas nunca tiveram um contato. Como até hoje existem lugares que professam outras crenças. Jesus morreu por nós. Ainda aí existe o quê? Uma preocupação na nossa alma, às vezes, que busca, que se conscientiza, que se interioriza. Jesus morreu por nós para nos mostrar orientação, caminho, diretriz, objetivo, falando de amor, falando de entendimento, de crescimento, de aperfeiçoamento, de evolução, de perdão. Mas resolver os nossos pecados seria uma terceirização. Será que não somos nós mesmos que temos que dar um jeito na bagunça que a gente faz? A gente desorganiza, desarruma, e outro que vai arrumar, outro que vai arcar. Esse outro, entre aspas, com todo o respeito àqueles que supõem que estamos sendo assim, desafiadores, não é isso. Jesus é um líder, é um monumento espiritual para as nossas diretrizes, mas somos nós que vamos resolver. Jesus é um grande orientador. Ele mesmo nos disse: vós sois deuses. O que eu faço, vós podeis fazer. E nos orientou e aconselhou: sede perfeitos, busque a perfeição. Como que a gente vai buscar a perfeição se é condenado por malefícios, ou por descrença, ou por uns crimezinhos, ou umas questiúnculas que aprontou na vida terrena? Sem remissão, sem possibilidade, sem alternativa? O Espiritismo nos induz a questionamentos. Se fala de religião espírita e às vezes se fica na dúvida se o Espiritismo é de fato uma religião. Em sua base inicial falava-se de princípios morais com intenção, com propósito de tornar o homem melhor, melhorar as condições do ser humano, as condições morais. Isso é o mais importante. Mas sobre religião ficamos em dúvida, porque o Espiritismo nos induz, nos convida a termos diretrizes, orientadores, livros, orientações, palestras, tudo que nos auxilia. Mas entre Deus e nós, o maior intermediário somos nós mesmos. O Espiritismo não tem líder, não tem guru, não tem homem de Deus. Homem de Deus. Condutor de massas é Jesus que nos orienta. Aliás, o Espiritismo pensa e diz: a verdadeira religião está no coração. Isso é religião, no íntimo de cada um. O templo é a natureza. Natureza. Natureza não é árvore, folha, não. É tudo. Do átomo às constelações infinitas, aos bilhões de sóis, de mundos. E a palavra de Deus, onde está escrita? Na nossa consciência. Na consciência de cada um de nós. Existem ligações erradas.
amarradas com o espiritismo. Há ligações erradas. Não há perfeição. Tem médiums que não são confiáveis. A história já mostrou. Médiums famosos que existiram, que aprontavam, que foi preciso intervenção policial, porque as pessoas confiavam. Sabemos de um caso que foi há pouco tempo, nacional famoso. Como acontece em todas as áreas. Há uma confusão de espiritismo com outras coisas. Já viu? Aquelas coisas em poste, aquele placa em poste. Faça o trabalho espírita. O que a gente vai fazer? Devolvo, desmancho qualquer coisa, devolvo o seu amor em tantos dias. O que é isso? Isso não é espiritismo. Isso não é espiritismo. Isso é uma intervenção, é uma distorção. As pessoas às vezes buscam certos trabalhos supostamente espirituais porque é uma coisa da natureza. A química, ela nos foi dada, é da natureza. Podemos fazer remédios curadores e podemos fazer bomba. Você conhece o mundo espiritual, tem bons espíritos, maus espíritos, você pode trabalhar para fazer intervenções na vida das pessoas, negativa e positiva. Eu vou fazer um trabalho para trazer o amor da sua vida de volta. Não existe isso. Isso não é espiritismo. Espiritismo é o bem, é o amor. Está travado qualquer propósito, qualquer iniciativa que contrarie, aí sim, os postulados, inclusive evangélicos. Amor da sua vida. E a mulher, o homem, ele é o amor da minha vida, mas foi embora. Como que ele é o amor da sua vida e foi embora? Ele não é o amor da sua vida, coisa nenhuma. Senão você seria a mulher da vida dele e vice-versa. Se ela foi embora, ela não é a mulher da sua vida, porque senão você seria o homem da vida dela. E as distorções, os crimes. Se essa pessoa, se ela não for minha, não vai ser de ninguém. E aí os crimes que acontecem. Distorções totalmente fora da realidade. A alma, o espiritismo estuda o espírito. O espírito é a obra-prima do universo. Até em termos bíblicos, né? Deus criou o homem à sua semelhança. As demais coisas ele não fez propriamente à sua semelhança. Muito embora um aprofundamento maior vai nos dizer que em tudo que está escrito existe sempre interpretações metafóricas, alegóricas, mais profundas, que nós precisamos entender. Porque, na verdade, o espírito é uma condição a que se chegou. E aí agora já vai começar a entrar polêmica, mas é o princípio espírita de grandes estudiosos, de grandes médiums, de grandes cientistas e filósofos da doutrina. Aquilo que a gente lembra, se a doutrina espírita fosse manifestada, exposta por pessoas comuns, como a gente, para que dar tanto crédito? Mas existem pessoas de cabedal, de peso, de inteligência, prêmios nobres, né, Nobel, cientistas respeitados, que abraçaram essa doutrina. E o que, voltando, nós fomos criados simples e ignorantes. Um princípio espiritual, por isso que na natureza nada se perde, e na concepção cósmica que ultrapassa o nosso entendimento, traduz-se dessa forma. Nós fomos um princípio consciencial. Esse princípio consciencial habitou, adormecido totalmente, é lógico, nos minerais. Foi aos vegetais, foi aos animais e chegou ao reino hominal. Por isso que um vírus é um princípio consciencial. Daí a gente vai ficar apavorado e tem que estudar. Um vírus, um dia,
bilhões, trilhões de anos, não sabemos. Vai ser um anjo. O nosso cachorrinho, o nosso animal, um dia vai ser um espírito de luz. Nós já passamos pelos reinos da natureza para chegar a essa condição. A sabedoria cósmica criou, emanou, nós sabemos como. Como que se cria uma consciência. Está longe ainda do nosso entendimento. Mas naquelas etapas do mineral, do vegetal, do animal, hominal, para frente nem sabemos o que tem. E nem é na Terra. Aí o espírito se consolida como espírito, mas a evolução é eterna. E vai ter gente que pode estar dando risada, né? Não aqui nos que estão estudando, mas outros poderão dizer, nossa, isso é uma tolice. Não tem importância. Não tem importância. É preciso estudar, conhecer. E teremos muita coisa que descobriremos quando chegarmos na esfera invisível. Porque por enquanto é só 5 sentidos precários que nós analisamos o mundo. Há quanto tempo somos homens? Ou mulheres? Desde que passamos lá do reino animal e tivemos aquela transição, né? Elementais que se fala, que existe. Consciências em trânsito de um reino para o outro. Chegamos ao reino hominal, homem. Egresso das condições animais anteriores. Éramos evidentemente um selvagem, um brutamontes, um troglodita, ainda agindo por instinto. Quantas são encarnações? A vida no mundo espiritual, a gente poderia ver, é muito abstrata no nosso desconhecimento, na nossa ignorância, precisamos da matéria. Os espíritos iluminados é outra coisa, não dá para a gente falar deles, mas nos nossos níveis precisamos da matéria. E há quanto tempo estamos nisso? E para atingirmos a plenitude temos que ter muita coisa pela frente, é lógico, mas para chegar até esse momento, a nossa Terra, a nossa humanidade, esse planeta lindo, maravilhoso, é um grãozinho de areia, um grão de areia no deserto. Nossa, mas essa comparação é fraca, um grão de areia no deserto. E é isso mesmo. Saibamos por quê? Porque a Terra é um planeta. O universo é infinito. O deserto é finito. O universo é infinito. Então a Terra é um grão de areia, como se fosse um grão de areia no deserto. E aqui estamos nós nesse mundo, nessas condições, porque as nossas muitas vidas, as nossas dificuldades, os nossos erros, os nossos percalços, os nossos crimes. Olha a história da humanidade. A nossa história é feita de guerras, perseguições, torturas, aflições, mais guerras, mais perseguições, poder, imposição, escravidão, massacre, matança. Talvez agora a gente está começando a se universalizar, a se espiritualizar um pouco mais. Então a evolução requer várias vidas, várias existências. Os sede perfeitos de Jesus, por exemplo, é impossível numa vida. Você pode viver 100 anos. Você não aprendeu tudo. Mas não mesmo. E se aprendeu muita coisa, aí que ele vai querer aprender mais e saber mais. E não vai ter oportunidade. Porque a alma sedenta de luz quer saber tudo. Quem não quer conhecer? Fala das nossas coisas singelas e simples assim. Falar vários idiomas, conhecer arte, conhecer literatura, conhecer poesia, conhecer música, conhecer tudo que for possível, toda a cultura, tudo que é possível de cura, de extravasão psíquica, força estrutural,
mental, capacidade de ajudar, de socorrer, de curar pessoas. Vós sois deuses. O que essa frase significa? Vós sois deuses. Eu não sou nem uma formiguinha ainda. O Chico Xavier não sabe dizer que ele é um cisco. Tá bem certinho. Então tem muita coisa. As relações sociais, essas relações sociais da história, geram muitos problemas nas nossas vidas. Porque das relações sociais que tivemos ao longo do tempo, desde as nossas Casa Grande no Brasil colonial, 500 anos de Brasil, né? 500 e poucos, né? Outra coisa. Tivemos escravidão, matamos índios, tivemos o império, tivemos os senhores, tivemos os ricos, os pobres, tivemos tanta coisa. Essas relações sociais no transcurso da história é que vão gerando sempre, na sequência, as obsessões, as brigas, as cobranças. Quando estamos aqui, não são todos aqueles que conosco conviveram no passado que estão aqui. Alguns estão na esfera extrafísica. Alguns nem conviveram conosco. Mas tomam as dores daqueles que conviveram conosco. É como se alguém fizer mal para o meu filho. Eu vou atrás da pessoa, vou persegui-la. Principalmente se eu tiver aquela ímpeto de vingança, de maldade, como que muitas vezes é o que impera na nossa sociedade, no nosso mundo espiritual. Então essas obsessões são dos espíritos sobre aqueles que estão encarnados. Mas existe também a obsessão entre encarnados mesmo, porque as obsessões que estão geradas agora, elas são frutos do passado. Aqueles que conviveram, um prejudicou o outro, aconteceu alguma coisa, traiu, roubou, fez alguma coisa um do outro. A reencarnação trouxe um, deixou outro, trouxe ambos no convívio, mas espíritos que são contra um ou outro, que tem contrariedade, que gosta de fazer o mal, porque tem muita gente que gosta de fazer o mal gratuitamente. Nós estamos querendo orar, querendo estudar, tem casas de oração nesse momento se reunindo em prece, tem pessoas lendo, orando, estudando nas escolas, se esforçando, buscando o bem, e tem gente planejando assaltos, planejando sequestro, tentando habilitar, melhorar a forma de traficar, a forma de ser corrupto, como fazer para desviar mais sem que ninguém perceba. Tem muita gente reunida pensando no mal. Na espiritualidade é idêntico. Perseguem às vezes as pessoas por perseguirem, ou então por alguma causa. E há também as obsessões entre encarnados, que são aquelas e agora poderão gerar no futuro obsessões do mundo espiritual para o mundo físico. Entre patrão e empregado. Tem patrão que é um obsessor, despreparado, totalmente fora de uma habilidade madura, persegue, é um obsessor do seu funcionário. E tem funcionário subordinado que também é um obsessor do patrão. O patrão não pode fazer nada, não quer mandar embora, não quer fazer nada, mas qualquer coisa que se peça, a pessoa fica contrariada, trabalha com má vontade, é um peso na empresa e a pessoa tolera, é um obsessor também. Não é só quem tem mais ou está supostamente nos nossos níveis sociais por cima que é obsessor, quem está por baixo também. A gente, na nossa suposta humildade, na pobreza, na carência, a gente supõe às vezes que isso é virtude. Não! Muitas vezes nós estamos na pobreza, mas somos caluniadores, somos maldosos, somos ciumentos, somos invejosos. Como existe o oposto, existem muitos aqueles que têm tudo e são assim também, como existem aqueles que têm muito e não são assim. São almas boas. Esposos, esposas, filhos, pais obsessores. Que está para orientar, para ajudar, é um obsessor do filho. Como fica isso? Existe a auto-obsessão, a gente próprio se obsedeia, né? Não podemos deixar de esquecer isso.
Muitas vezes a pessoa supõe lá, né? Onde errei com meu filho? Dei de tudo, fiz de tudo. E ele se perdeu, ele fez de como? Errou no passado, vai ver então. Em vidas anteriores. E agora qualquer coisa vai parecer no âmago, no íntimo, na profundidade. Nós somos complicados. Por isso que existe psiquiatria, psicologia, psicanálise, existe tudo isso. Nem nós às vezes sabemos as diretrizes que assumimos. Principalmente sobre o embotamento da lucidez. Meio envolvido com problema, com crise existencial, com dúvida, sem saber o que fazer. Agora, vamos lembrar também que a reencarnação traz afetos, desafetos e traz muito afeto. Quantos de nós, e aliás são todos, não há exceção, reencontramos pessoas que amamos profundamente e que nos amam. Nem sempre é expressivo, né, esse amor, por questões da convivialidade aí, mas existe. E aqueles nossos que às vezes a gente diz que tem incompatibilidade, a gente não pode reputar tudo ao passado. Eu trabalho no local, não vou com a cara de tal pessoa, não suporto tal pessoa. Primeiro, que esse comportamento nosso está equivocado. A gente pode deixar, evita se for possível, vamos ser práticos, né? Não nada de religiosidade melíflua e quase hipócrita. Não tem que amar o próximo, não, tem incompatibilidade. Pode não ser de outra vida. Há incompatibilidades aqui. A pessoa pensa de um jeito, a gente pensa do outro. Não tem compatibilidade, a pessoa gosta de conversar, dar risada, falar da vida dos outros, é um prazer para ela. Você não gosta disso, por exemplo. Você não precisa dizer aquele que ele é um monstro por causa disso. Vamos ver o que a gente pode fazer. Então, não é desamor, às vezes, o afastamento, é tentar resolver no nosso íntimo, fazer o melhor possível. Nós não temos nenhuma preocupação com quem não acredita nos postulados espíritas. Porque são muitos os que descreem. São muitos os que dizem, isso aí não existe, isso é mentira, isso não está escrito, isso não sei o quê. Não. Aquilo que nós veio ao nosso coração, aprofundemos. E o Espiritismo é preciso estudar. É muito belo, é muito formoso, é muito extraordinário. O que não é muito bom, às vezes, ou talvez não seja aos olhos de muitos, somos nós, os espíritas. Mas a doutrina em si, o arcabouço, os princípios. E com a doutrina espírita vem o que? A mediunidade, que é uma das formas de nós concluirmos essas nossas deduções. E mediunidade não é doença. Mediunidade é uma coisa natural. Só que durante muito tempo, e até hoje talvez um pouco, tem muita gente em sanatórios, em hospitais, enfermo, cometendo crimes, depressivo, muita coisa, por ser médium. Não médium no sentido ostensivo, não é um Chico Xavier, não é isso. Médium no nível, no grau de cada um de nós. O que significa médium? Receptador de informações, orientações, influências, ideias, temperamentos de entidades extrafísicas que querem estar no mundo físico. Elas são energívoras. Vivem de energia física, material, carnal. Precisam disso. Buscam pessoas. E se nós já estivermos debilitados psiquicamente, para baixo, negativos, rancorosos, pessimistas, fica mais fácil ser envolvido. Para eles, deve ser um prazer, porque tudo que a gente faz, vá como for, a gente faz com prazer. Talvez até a pessoa que odeia, se ela não estiver se sentindo bem, ela dá um jeito. Como quem
está cometendo determinadas coisas sem buscar uma alternativa diferente, deve estar gostando do que faz. E essa mediunidade está na história também. Os santos, com todo respeito aos nossos irmãos que podem discordar. Inclusive existem vários centros com nome de santo. Porque o santo não foi. Quem foram os santos? Frei Galvão é santo. Frei Galvão. Um dia foi um menino, um dia foi um jovem, um dia foi um homem, um dia desencarnou. Teve uma vida tão produtiva, tão cheia de benefício, tão amorosa, que a igreja o canonizou, como todos os outros. Isso mudou a condição dele? É um espírito, como outro qualquer, só que ele é um espírito superior. Então quem acredita em santo está acreditando em espírito. Esses santos, eles ouviam vozes, eles curavam, tinha isso que na doutrina espírita vai chamar de ectoplasmia, a capacidade de curar pessoas de uma forma ou de outra. Alguns nem santos são, mas são venerados. Lá no Nordeste tem o Padre Cícero, que faz-se caravanas para ir ao local, porque é considerado um santo, sem ser propriamente pela igreja, parece. Porque era um homem santificado, mas é um espírito, um homem como nós, só que é superior. A canonização não altera, a canonização é coisa de homens, é coisa da igreja. Com o nosso respeito ainda maior pela igreja, porque não existe essa santificação, a palavra final. Jesus nos auxiliou muito, mas o que fizemos em nome de Jesus foi muita coisa errada. Inclusive durante a Idade Média, principalmente, e até um pouco mais recentemente, Jesus foi considerado o exemplo maior, aquele que nós deveríamos seguir. A igreja mandava em todo mundo, nos reis, nos príncipes, em todos. E a igreja defendia a supremacia de Jesus. E aí nós nos atrasamos no seguinte sentido. Muitos surgiram que faziam não o que Jesus fazia, porque não deu nem para saber se isso aconteceu. Mas qualquer manifestação que alguém tivesse, uma pessoa da Idade Média que soubesse que você tinha uma dor de cabeça, uma dor qualquer, e ela estipulasse que se você fosse à casa dela, ele poria as mãos em você, porque ela sabia, ou sentiu num filho, ou sentiu alguém, que ela curou uma vez uma dor de cabeça, curou alguma coisa. Se ela fizesse isso em você e você ficasse bem, se ela te desse um chá para você tomar e você ficasse bem, e alguém da vizinhança soubesse disso, essa pessoa ia para a fogueira. Não podia. Você tinha que venerar Jesus, venerar a igreja, você não poderia nunca sequer ensaiar e fazer aquilo que ele fazia. O que é isso? Estender mão para curar alguém? Quem que você pensa que é? Ficar dando chazinho, ficar fazendo isso, fazendo aquilo, para curar a pessoa, para ajudar a pessoa? Ah, você disse que está ouvindo vozes, está vendo alguma coisa? Vai para a fogueira. Isso aconteceu com o Joana d'Arc. E isso nos atrasou. Travou o nosso progresso, desenvolvimento psíquico e espiritual. Deus, na sua expansão infinita, nos deu a inteligência para desenvolvermos, para pesquisarmos. Se fôssemos para nós acreditarmos numa coisa parada no tempo há 2.000 anos, há 5.000 anos, nós estaríamos estacionados naquilo e tudo mais. Não teríamos carro, não teríamos avião, não teríamos telefone, não teríamos a internet, não teríamos as casas, não teríamos luz elétrica, não teríamos as rodovias, não teríamos os carros, não teríamos nada. Tá certo? Desenvolvemos intelectualmente, não desenvolvemos moralmente. Mas não tem nada proibido a perquisição, a pesquisa. Então houve muito
entrave na nossa história. Hoje está se abrindo um pouco mais. Nós pudemos observar um médico conceituado, um cirurgião muito conceituado no Brasil. Ele diz que todo médico é médium, que é quase impossível diagnosticar, precisar, fazer uma cirurgia, entrar numa sala fechada de cirurgia, e quem já passou por cirurgia acata isso se tiver um pouco de sensibilidade e de boa vontade. Não adianta sensibilidade se tiver preconceito. Ele diz que todo médico é médium. Que a medicina do futuro vai ser assessorada conscientemente por entidades espirituais, que vão diagnosticar aquilo que o médico às vezes não alcança. Porque a entidade espiritual nos vê o interior, nos vê o invisível. Um espírito lúcido olha pra gente e vê o nosso coração, o nosso esôfago, o nosso pâncreas, o nosso fígado, vê como um raio-x e orienta o médico para que vá no ponto certo. Esse mesmo médico não é fanático. Ele diz que sente, compartilhou a ideia com amigos dele. Médico é respeitável, né? Compartilhou com colegas profissionais que endossaram a ideia, dizendo que é verdade. O que não significa nada, segundo ele. Não precisa o médico acreditar. Se ele não quiser acreditar, os espíritos vão estar ajudando do mesmo jeito. E ele conta que conheceu um médico ateu, não acreditava em nada, e era um excelente médico. E ele perguntou um dia numa sessão para os espíritos: como pode um médico com tanta capacidade ser ateu? E os espíritos ajudam? Ajudam. E ainda falaram para ele: esse médico está na sua frente, ele não precisa de religião. Você ainda precisa. Precisa acreditar, faz as coisas porque acredita. Ele é ateu. Ele foi perguntar para o médico: você é ateu? Sim, mas quantas cirurgias você já fez? O homem já tinha feito mais de 20 mil cirurgias. Ele falou: meu Deus do céu, quem sou eu diante desse ateu? Ele é ateu, mas fez 20 mil cirurgias na vida. E muitas vezes nós fazemos, e é válido, mas às vezes a pessoa faz coisas por si. É ateu, vamos cuidar das crianças, vamos abrir um orfanato, vamos distribuir alguma coisa. Mas você é ateu. Eu sou ateu, mas eu tenho compaixão pelo ser humano, pelos que sofrem. Vamos ajudar. Eu não estou esperando recompensa, eu não acredito em Deus. Quando eu morrer, isso não vai reverter em nada para mim. E às vezes a gente acredita e faz com intenção, com interesse, pensando na recompensa. Falar do mundo espiritual, desse mundo. Só que nós temos 5 sentidos. 5. Nós temos um negócio que se chama tela búdica, que não dá para a gente ver o mundo espiritual. Os espíritos estão aqui, estão aí na sua casa. Você tem visitas. Pode, sempre vai ter. Os nossos entes queridos de vez em quando conseguem permissão para vir ver como é que a gente está. Só que a gente não vê, a gente não sente e não pode sentir, não pode ver. Senão seria um transtorno. A gente... Como é que faz? Como é que todo mundo tem medo? Você está na sua sala e de repente alguém chama você pelo seu nome. Não tem mais ninguém em casa. Você vai abrir a porta e vai para a rua, em vez de entrar mais para dentro de casa. Porque tem medo, que é isso? Faz sinal da cruz, se ajoelha, meu Deus do céu, estou vendo coisa, estou ouvindo vozes do além, do outro mundo. Nós visitamos o mundo espiritual todas as noites e não nos lembramos que há um apagamento de fato da nossa consciência no corpo físico e há um despertamento do corpo espiritual. O corpo espiritual faz lá as suas visitações lá no mundo astral. Quando volta para o corpo físico, é a cabeça do corpo físico que vai funcionar. A cabeça do corpo espiritual já não está funcionando diretamente. Passa para essa cabeça, porque está ali, né, próximo. Apenas uma intuição, uma coisa assim, uma insinuação.
Mas a gente não lembra. Como que a gente vai lá para o mundo espiritual? Nós não somos daqui. Nós não somos desse mundo. Estamos aqui transitoriamente. Na verdade, a gente deveria encarar que a gente está em férias. Porque no fundo, a Terra é para ir de provas, expiações, de dor, vale lágrimas. Férias. Férias abençoadas. Porque no mundo espiritual, se aqui não está bom, se aqui está difícil, está insuportável, lá estava pior. Aqui há um esquecimento, obnubilamento das coisas, um véu, um recomeço. Vamos para lá, às vezes, com uma desencarnação mais demorada. A pessoa leva, às vezes, um bom, longo tempo para desencarnar, fica doente, fica de cama, hospital, casa, hospital. Começa a desfazer os vínculos materiais, fluídicos, espirituais vão se acentuando aos poucos. Aí a pessoa pega e fala que está vendo parentes, está vendo espíritos, e os médicos, desavisados às vezes, dão remédio, porque provavelmente ela está com delírio. Não está em delírio, está vendo mesmo. Principalmente se for uma pessoa de vivência com conduta razoavelmente positiva. Parentes virão ao seu encontro nos momentos prévios à desencarnação, enquanto da desencarnação, para tentar ajudar, fazer alguma coisa. Mesmo porque o nosso vínculo familiar não está só aqui, está no mundo espiritual também. Não são todos os nossos caríssimos e queridos que amamos que estão aqui, muitos estão lá. Como também aqueles de nós que tenhamos inimigos, não são todos que estão aqui, tem outros que estão lá. Aí a pessoa começa a ver espíritos, delírios, né? Pode ser também, subitamente, a pessoa desencarnar. Está viva hoje, amanhã não está. Uma comprovação de que esse duro golpe, né, para a família, para as pessoas, mas que nós de fato não somos daqui. Então quer dizer, tanto uma desencarnação, outra desencarnação, não tanto demorada, mas com menos tempo, fica uma semana, 2 semanas num sofrimento e desencarne. Em todas essas circunstâncias deve haver, por isso que nós, ao falarmos de desencarne, de morte, não é nada tétrico. Isso é falar de vida. Se a destinação é o porto lá do mundo astral, e essa destinação depende da forma como nós chegaremos, com que bagagens chegaremos, com aquilo que nós absorvemos, fizemos, pensamos, sentimos. Então é necessário que, quando se fala do mundo espiritual, se fale da vida, como viver para chegar bem lá. E a outra forma de se partir para o mundo espiritual, que graça muito e existe muito, que é o suicídio. Infelizmente. O nada não existe. Quem está aspirando ao nada, está aspirando a algo que não existe. Não existe o nada. Deus não fez o nada. A vida prossegue. E o suicida não morre. O suicida não morre, mas o suicida mata alguém. Entre aspas. Você não morre, mas você mata alguém. Mata alguém que te ama, entre aspas. Sabe o que é a mãe chegar no local, no quarto, e ver o filho pendurado na forca? Porque se suicidou? Como é que fica essa mãe? Como fica um pai? Um amigo, alguém que ama você e que vê você porque você pulou de um edifício lá do alto e se estraçalhou no chão? E aqueles que te amam? Ah, não tem ninguém que me ama. Como que não tem ninguém que te ama? Você está revoltado, voltado para si mesmo, para dentro de si. A adversidade não nos fragiliza, ela apenas mostra que nós somos frágeis. Tragédia não é quando um homem morre, não. É quando morre alguma coisa dentro dele enquanto ele está vivo. Isso é uma tragédia. E às vezes nós morremos aos 25, aos 35 anos. E não vai ser enterrado antes dos 80. Passa a vida morto.
morto-vivo. Está faltando alguma coisa. Parece que a nossa vida é um rascunho. E às vezes a gente não vai ter tempo de passar limpo. O nada não existe. Como se preparar? Como fazer uma preparação para que aumente a possibilidade, porque não dá para a gente saber, a possibilidade de estarmos bem quando chegarmos no mundo espiritual, porque isso é destinação infalível. Isso é destino. Todos vamos para lá. Como melhorar isso? Existe o mundo objetivo e o mundo subjetivo. O mundo objetivo é o que nós vemos. É o que está por aí. As construções humanas, as cidades, as ruas, as casas, os regimes sociais, os locais de trabalho, as indústrias, as escolas, o trânsito, os esportes, as notícias, os acontecimentos, aquilo que nós criamos na nossa sociedade, que nós temos que viver, acatar com o máximo possível de lucidez. E do mundo objetivo também existem as coisas que são naturais. O sol nasce, existe a alvorada, existe a aurora, existe o poente, existem as estrelas no céu, a primavera, o verão, o outono, o inverno, a chuva, a neve, o vento, os passarinhos, as árvores, as flores de 1000 tonalidades, as montanhas, o nosso Vale do Paraíba, o rio, encantador, menos agora, né? Mas já foi até mais, ladeado pela Mantiqueira e a Serra do Mar, uma região belíssima. Existem as estações, as cascatas, o mar, o oceano. A luz vem do leste, o sol nasce ao leste. E o nosso leste é a costa brasileira, o Oceano Atlântico. O sol nasce refletindo nas águas do Atlântico, quebrando nas nossas praias do Brasil todinho. Aquela beleza, aquele encanto. Quanta coisa bonita, encantadora. Isso é um mundo objetivo. Que muitas vezes não observamos, passamos desatentos. Não observamos as estrelas do céu. Aí eu moro na cidade, eu moro num apartamento, num condomínio que só cheio de luz, eu olho pro céu, não tem estrela, né? Aí pela madrugada dá um jeito, olha, vê um dia, o outro pelo menos, as Três Marias, o Cruzeiro do Sul, as estrelas no céu. Reflete! Ali é o cenário da natureza. Cada estrelinha daquela é um sol. E se nós estivermos lá naquela estrela, nós não vamos ver o nosso sol, porque ele é muito ínfimo, muito pequeno. E se aquela estrelinha lá é um sol, é rodeado de planeta. E lá tem gente que tem vida, tem alguma coisa lá. O universo é cheio de vida. A gente fala, nossa, para lá é o infinito. Mas lá no infinito tem alguém que se refere ao infinito e nós estamos nesse infinito para aquele lá. Não tão longe. E existe o mundo subjetivo, o mundo interno, com esse mundo externo, existe o mundo interno. Esse mundo interno é como se fosse um filme que passa aqui na nossa cabeça sempre. Tudo que nós pensamos, nós vemos como se fosse imagem. E muitas vezes nós estamos vendo o mesmo filme de novo. Estamos repetindo imagens recorrentes. Aquela raiva, aquele olho, aquela mágoa, fica insistindo, fica lembrando sempre. Aquelas coisas que nós temos de contrariedade, vem à tona de novo. Precisamos relaxar, observar mais, sentir o aqui agora, relaxar mesmo. Relaxar o corpo físico. As nossas células às vezes são muito coesas, apertadas umas nas outras. Nós temos uma cuba de gelo e ali tem um detrito, um palito, tem alguma coisa ali naquela cuba de gelo. Se a gente diminuir aquela coesão molecular daquelas células, esquentar essa cuba, ela vai derreter um pouco. Você tira aquele objeto.
depois volta. Essa descoesão do nosso corpo possibilita que elimine determinadas energias, interferências na nossa intimidade celular. Quanto mais relaxado, melhor, para que as entidades espirituais nos auxiliem. Tem que fazer a nossa parte. E seu trabalho de apometria, a dianimetria, você relaxa o seu corpo, a coesão celular se enfraquece, facilita a intervenção dos espíritos, e nós precisamos relaxar. Quantas vezes alguém nos diz, relaxa, você está muito tenso, é verdadeiro. Olhar mais, atentar a beleza interna, a beleza externa, e embelezar a nossa paisagem interna. Se nós fizermos o mesmo, a gente vai ter sempre o mesmo resultado. O sentido da vida é viver em busca. O sentido da vida é viver em busca de sentido. É isso o sentido. O sentido da vida é viver em busca de sentido. É uma frase feita, uma frase singela, mas é verdadeira. O que tem sentido? Compreender, amar, crescer, valorizar-se. Pense na sua interiorização e na sua grandeza. Já mudou a vibração. Pense na sua grandeza íntima. A sua vibração já mudou. Só ela pensar. Não tem sentido o ódio, o desamor, a perseguição, a calúnia, a maledicência, a guerra. O sentido é a paz. Amar a vida, ama o que faz, aquilo que nós fazemos. Todas as nossas atividades são úteis. Todas as nossas atividades são para ajudar alguém. Todas. Todas. Numa empresa tem 1000 pessoas trabalhando. O indivíduo, com todo respeito, ele só faz a faxina. Ele está ali para dar felicidade para os outros. Ele tem que falar, a minha atividade é para dar felicidade para os outros. Alguém vai perguntar, mas como? Como? Eu deixo limpinho e as pessoas vêm e ficam felizes. Mas não, se ela chegasse aqui e tivesse tudo de qualquer jeito? Eu trabalho com comunicação. Você comunica informação para as pessoas se sentirem informadas, se sentirem bem. Eu trabalho no restaurante, cozinheira lá no restaurante, faz com amor. Por quê? Porque a comida que eu faço, eu sei que a pessoa vem aqui, a pessoa come com prazer, ela fica bem, ela sai feliz. Eu trabalho como serviçal público, como professor, como médico, o que quer que seja, é para gerar um benefício, uma alegria, uma felicidade para alguém. E nós, em busca do bem, sabemos que existem aflições no mundo astral. Por isso a importância das sessões espíritas. Para os espíritos poderem se manifestar através da comunhão dos médiuns. Porque a mediunidade é aquilo que nós lembramos. É de alma para alma. Nós temos alma. E o espírito é uma alma. Então alma com alma tem um jeito de se conectar, sim. Tem um jeito de entrar em ressonância, em proximidade. E a gente ajuda os espíritos. Muitos espíritos precisam falar. É lamentável. Que às vezes supõe-se que não se deve orar para suicidas, não se deve orar para criminosos. Devemos, precisamos. Então o melhor da vida é com amor, as coisas simples. Amar. Pode se apegar às coisas, sim, apego saudável. A gente ama o carro que tem, que maravilha, que benefício, como é importante, como ele nos ajuda. Mas então ele vai ficar velho, vou ter que, se puder, comprar outro. Amo a casa que tenho, como seja, a tapera, um palacete, amo. Aquelas paredes me acolhem, eu adoro, é para amar profundamente. Mas eu não vou levar para o mundo espiritual, tem que saber amar e saber até o prazo. Você está de férias, está feliz da vida, que férias maravilhosas, estou aqui na praia, estou me divertindo, estou feliz. Você sabe que vai acabar.
Esse desapego é relativo, você ama, mas faz parte do amor também abrir mão daquilo que não é eternamente nosso, porque são coisas que nos são emprestadas. E quantas pessoas que nós amamos, quanto aqueles que nós, filhos, entes queridos, aqueles que nós temos carinho, que não estão mais conosco, nós os reencontraremos em condições de comunicabilidade um dia, lá na frente. É paciência. É para amar, é para ter apego, só não pode servir a Deus e a mamão, como diz Jesus, porque aí é a cobiça, é o excesso de pensar que está tudo aqui, não está. Mas tem as suas validades. A rotina, às vezes, é uma bênção. Nós é que somos rotineiros. Nós é que, às vezes, não nos apercebemos, né? Bem, gente, nós vamos para a nossa prece. Vamos seguir o nosso caminho, o nosso modo. Sei lá, o My Way lá do Sinatra, que o Elvis Presley gravou, o meu caminho, você segue o seu caminho. Mas nesse caminho a gente é ladeado, né? Vai jogando sementes, vai semeando sementes de flores, de frutos. Porque um dia nós vamos ter que voltar por esse caminho. O caminho que nós percorremos é o caminho que vamos voltar por ele um dia. É o caminho que vamos passar de novo. E quando na volta nós vamos ver florido de ambos os lados. Não sabemos onde vai parar a nossa evolução. Seremos anjos, mas e daí, depois disso? Viver a vida com alegria e boa disposição, mesmo sob provas e dificuldades, nem por isso esquecer que nós não somos no mundo terreno. Nosso caminho é o plano espiritual. Nós vamos longe, vamos para o paraíso. Vamos para a bênção de paz. Quem puxa a conversa sempre falando, será que vai chover, será que não vai chover? Não pode ir para o céu, porque no céu não chove, lá é sempre tempo bom. Quando nós nascemos, está todo mundo rindo em torno de nós. Olha que belezinha, e dá risada. E qualquer gesto que a gente faz, acha engraçado. E às vezes a gente está chorando. A doutrina espírita, os espíritos nos ajudam a nos esforçarmos para, quando morrermos, acontecer o contrário. Nós estarmos sorrindo e todos estarem chorando. Vamos à nossa prece. Você na sua casa. Mentaliza toda a estruturação psíquica, mental, física, fisiológica em expansão. Respiramos fundo. Imaginamos os fluidos superiores descendo sobre nós. E a presença do amigo espiritual querido. Estendendo a mão sobre a nossa fronte. E essa mão sobre a nossa fronte, como se fosse um chuveiro, né? Só que não é um chuveiro, tá? São energias. Desce, penetra pela nossa cabeça, entra pelo nosso corpo físico, entra, não tem matéria, percorre todo o nosso interior orgânico, todas as nossas células, dinamizando, dando saúde, dando vida. Mentalizamos o sangue circulando, sem obstrução, sem dificuldade. Dissolve a glicose excessiva, dissolve o colesterol que não pode, regula os batimentos cardíacos, mentaliza a saúde. Saúde no corpo físico. Peçamos por quantos desacreditam, estão aborrecidos. A iminência de suicídio, de um crime, de um acidente, em lágrimas, em dor, em situações adversas, ásperas, que possa ser imprimido no consciente de cada um
à luz do alto. Que nem sejamos tão egoístas às vezes. Às vezes nós somos muito egoístas. Nós sofremos, queremos sofrer sozinhos, amargurados, revoltados. Não soframos sozinhos. Lembremos-nos de Deus. Lembremos-nos dos bons espíritos. Lembremos-nos do nosso mentor, do nosso amigo. A bondade divina está no átomo, está nas constelações, no fundo do oceano, na vida intramarina, nas montanhas, na serra, em cada gotinha d'água, em cada folha de árvore, em cada coração, em cada um de nós. Que a paz esteja no lar de cada um. Que cada um envolva na mente o outro que consigo convive, envolvendo no amor, no afeto, na boa vontade e na boa disposição. Muito obrigado, irmãos, irmãs. Elevemos o nosso pensamento, finalizando, em gratidão à fonte da vida, à infinita bondade de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos ante as tentações, mas livrai-nos do mal. Vós sois o reino, o poder e a glória para todo sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado, luz infinita, amor infinito. Muito obrigado. Obrigado a todos. Graças a Deus.